Olá, alunos! Vamos lá para mais uma aula de legislação trabalhista e hoje nós vamos falar dos adicionais: noturno, insalubridade e periculosidade. Então, vamos lá. Primeiro, o adicional noturno. O adicional noturno ele é um acréscimo no salário hora para aquele trabalhador que exerce seu trabalho no período noturno. Que para o trabalhador urbano, a gente já sabe que é aquele horário de 22 até as 5 da manhã, sendo que o trabalhador rural da lavoura é o horário de 21 até as 5 e da pecuária de 20 até as 4. Então, esse acréscimo é de 20% em cima do salário hora do trabalhador urbano e de 25% do trabalhador rural. Então, no caso, eu trabalho de dia, recebo um valor pela hora trabalhada. Se eu passar para a noite, se for trabalhador urbano, vai aumentar em 20% o valor em relação à minha hora de trabalho pela manhã. Se eu for um trabalhador rural, independente se for da lavoura ou da pecuária, vai aumentar 25%. Então, se um trabalhador urbano que trabalha no período diurno recebe R$ 10 por hora, se ele for trabalhar no período noturno, ele vai ter um acréscimo de 20%, que é equivalente a R$ 12. Então, o valor da hora dele de trabalho à noite vai ser de R$ 12. 10 mais 20% desse valor, que é R$ 2. Se for o caso de for um trabalhador urbano, esse valor é R$ 2,50, que é equivalente a 25% de R$ 10, tá certo? Então agora você pode ver o adicional noturno é isso. Vamos falar um pouco do adicional de insalubridade. O que seria? É uma compensação ao trabalhador exposto a agente nocivo ao ambiente de trabalho dele. Né? São condições que afetam a saúde das pessoas envolvidas num determinado contexto. Logo, uma situação insalubre é aquela que causa prejuízo à saúde e ao bem-estar de quem faz exposto dela nas condições de trabalho. De forma jurídica, a insalubridade tem a ver com as doenças que são causadas aos colaboradores, então aos trabalhadores que ficaram ou aos que ficarem expostos às condições nocivas por conta da atividade profissional dele, né? Tipo como calor, né? Exposição excessiva à luz, exposição a reduzido, poeira, radioatividade, produto químico, né? Uma situação de perigo. Então, tudo isso quer dizer está ligado à insalubridade, né? Aqui tem mais assim, falando sobre o que são consideradas atividades insalubres, né? Que expõem, mais uma vez, empregados a agente nocivo, né? Acima do limite, muito barulho, muito calor. Né? Então, alguns exemplos, olha só, ruído contínuo, intermitente, então muito barulho, ruídos de impacto, exposição ao calor, radiação ionizante, raio-x, no caso, agentes químicos, exposição a agentes biológicos, poeira, pessoa que trabalha em mina, sob condições hiperbáricas, né, excesso de vibrações, muito frio, muita umidade, então tudo isso são consideradas atividades insalubres. Tá? Bem, o principal ponto a ser avaliado na insalubridade para o pagamento dela é o limite de tolerância. Então, o corpo humano sabe que nós temos uma tolerância para determinadas situações. Então, esse limite de tolerância, né, de concentração desses níveis de intensidade, da exposição desses agentes, que é considerado mínimo e quando não há nenhum dano, e máximo nos casos em que o trabalhador é exposto de fato. Tá? Então é importante ressaltar que esse grau de insalubridade e o valor adicional eles são definidos por decisão judicial. Então não é o empregador que vai dizer, não, essa condição está boa ou essa condição não está boa de trabalho. Tá? Isso é feito por decisão judicial. Esse processo ele corre apenas dentro da empresa. Os empregadores que exercem atividades nas quais os colaboradores acabam expostos a qualquer um daqueles itens que a gente viu, e tem um acompanhamento judicial constante para garantir que tudo está dentro da lei. Então, tudo isso não é o empregador que vai dizer se aquilo está fazendo mal ou não. É um processo judicial. Então, a quantia que vai ser paga ao trabalhador que é exposto àquelas condições são classificadas em três diferentes graus de salubridade. Tá?
que é o grau mínimo, que é um adicional de 10%, o grau médio, que é um adicional de 20%, e o grau máximo, que é um adicional de 40%. Vai ser, mais uma vez, a decisão judicial que vai definir o valor de referência que vai ser pago para o trabalhador ou que será em cima do salário base da categoria. Então, o pagamento do adicional ele ocorre todos os meses, fixo ao salário do colaborador. Então, é só a decisão judicial que vai dizer se esse valor de referência, quer dizer, que vai ser tirado aquela porcentagem, vai ser do salário do próprio trabalhador ou do salário base da categoria. Que às vezes o cara pode receber mais como salário dele do que o salário base da categoria, né? Então, a decisão judicial é que vai fazer, vai tirar esse valor de referência. Então, é válido também informar que o salário mínimo a ser calculado é o que está em vigência durante a atividade, quanto o cara recebe. Por exemplo, se o profissional quiser calcular o que lhe é devido nos últimos 5 anos, de repente ele ganha uma ação, né? Ele deve somar essas porcentagens em cima do salário mínimo que estava sendo praticado em cada um desses anos. Em relação, mais uma vez, quem é que vai dizer a tirar essa base dessa porcentagem, sempre vai ser a decisão judicial. O adicional periculosidade, né? Também é um direito do colaborador, do trabalhador, que exerce uma atividade que oferece risco à sua saúde. Quer dizer, é uma condição ou uma característica que está sempre ligada à saúde e da segurança do trabalho, que se explica sempre quando uma atividade ameaça a saúde e a vida do profissional. Por esse motivo, a CLT ela explicita né, todos os direitos do colaborador. Né? Olha aí. São atividades ou operações perigosas na forma de regulamentação, lá aprovado pelo Ministério do Trabalho. A pessoa que trabalha com inflamáveis, né, explosivos ou energia elétrica. A pessoa que trabalha para prevenir roubos, né, ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais, como segurança pessoal ou patrimonial. Então, essas são as ações. Também são consideradas perigosas as atividades. O cara que trabalha com motocicletas, motoboys, né, os motoboys, entregadores. E quem determina se essa atividade se encaixa dentro do adicional de periculosidade é a perícia de responsabilidade do médico ou engenheiro do trabalho. Mais uma vez, não é o patrão que vai dizer se aquela atividade é perigosa ou não. Tem toda uma situação e quem vai fazer essa perícia é o médico ou engenheiro do trabalho da empresa. Tá certo? O adicional de periculosidade é calculado com um valor de 30% acrescido no salário base do colaborador. Então, o que ele vai receber? 30% em cima do salário base dele, tá? Não em cima da remuneração. A gente já viu que a remuneração é um conjunto de todas as vantagens, de todos os adicionais que ele tem direito. Então, os 30% é em cima do salário base, tá? O salário base do colaborador. Vamos lá para a nossa prática, gente. Tá certo? Então, a primeira prática fala aqui, ó. Um trabalhador urbano exerce sua atividade no período diurno, recebendo salário base de 1.500. Durante um mês, ele foi transferido para o turno noturno e a gente vai calcular quanto ele irá receber ao final do mês, sendo que ele trabalhou 20 dias no período noturno. Então, quer dizer que o trabalhador urbano, olha só, trabalhador urbano, então a gente tem que saber se é um trabalhador urbano e quanto ele quer que ele vai receber de adicional noturno. 20% em cima do salário hora dele. Então é 20%. Tá? Já sei que tem que saber isso. O trabalhador urbano é 20%. Então ele trabalhou 20 dias no período noturno, o restante dos dias ele trabalhou no período diurno. Então ele vai receber isso equivalente aos dias que ele trabalhou. Tá certo? Mas primeiro nós temos que saber o quê? O valor da hora de trabalho dele. Então vou pegar o valor do salário dele, 1.500, né? E dividir, no caso, tá, multiplicar está errado, tá, gente? É dividir, por favor, consertem aqui depois. Dividir por 220, tá?
Não é multiplicar, gente, é dividir, tá? Dividir por 220 para dar o valor da hora dele. Esse valor vai ser de R$ 6,81. Agora eu vou acrescentar 20% desse valor, que vai dar um valor total de R$ 7,41. Aqui eu não fiz cálculo, peguei 20% e coloquei em valor real. Não, peguei logo, somei logo 20% com 6,81, que vai dar o valor de 7,41. Se eu quiser saber o valor real, eu pego e diminuo 6,81 de 7,41, que vai dar o valor real dos 20% do salário hora dele. Tá? Então, 7,41 vezes 8. Por que vezes 8? Porque 7,41 é o valor da hora dele, período noturno. Se é o valor da hora dele, a gente sempre, quando não está especificado na prática, é como se tivesse trabalhado 8 horas diárias, valor da hora normal, né? 8 horas de uma jornada normal de trabalho. Então é 8 horas. Então 7,41 vezes 8 e vezes 20, tá? Aqui eu estou fazendo direto logo, sem dar o resultado de 7,41 vezes 8. Não deu resultado, porque eu vou logo multiplicando por 20, tá? Sabendo que 8 é o dia trabalhado. E por que 20? Depois multiplica por 20. Porque 20 são os dias que ele trabalhou à noite. Então, né, 7,41 valor da hora da noite, vezes 8, que é como se ele trabalhasse 8 horas, né, 8 horas por dia, vezes 20 os dias trabalhados. O total vai ser R$ 1.185,06, 60 centavos, tá? Mas só que ele quer saber o valor, né, de quanto ele vai receber ao final do mês. Então, esse é o valor que ele receberia pelos 20 dias trabalhados à noite. E os 20 dias trabalhados de manhã? Basta pegar o valor da hora, que eu já descobri, que é 6,81, multiplicar por 8, que mais uma vez que é o dia, são as horas trabalhadas, e multiplicar por 10, que são os dias trabalhados. Vai dar 544,80. Então, para saber o valor total de quanto ele vai receber, eu vou pegar 1.185,6 mais 544,80, que vai dar o valor de 1.730,40 centavos. Então, esse é o valor que o trabalhador urbano vai receber, né, no final do mês, trabalhando 10 dias no período diurno e 10 dias no período noturno. Tá certo? Vamos para a segunda. Trabalhador rural. Trabalhador rural labora ou trabalha no período noturno e tem um salário base de 12.500. Vamos prestar atenção na questão, gente, tá? Ele é transferido para o dia, para o período diurno. A gente vai calcular o valor que ele vai receber no final do mês, sabendo que ele trabalhou 15 dias no período diurno. Então, significa que ele trabalhou 15 dias no período noturno e 15 dias no período diurno. Tá certo? Se ele era trabalhador do período noturno, ele ganhava 25% em cima do salário hora dele, né? Então vamos descobrir quanto é que era o salário hora dele, né? Por hora. No caso, eu pegar 2.500, dividir, tá? Aquele lá estava errado, né? Porque estava de multiplicar, mas é dividir. Então, isso aqui já está correto, né? 2.500 dividido por 220, que são os dias trabalhados no mês, tá? Que vai dar 11,36 menos 25%. Por que menos 25% desse valor de 11,36? Porque ele era da noite e foi para amanhã. Então, se ele era da noite, ele recebia 25% a mais do valor da hora de trabalho dele diurno. Então, por isso é menos, não mais, 25%, porque ele passou por horário da manhã. Então, vai diminuir o salário dele, então aumentar. Então, menos 25% do valor de 11,36, que vai dar R$ 8,52. Mais uma vez, multiplico pelas horas de trabalho do dia, que são 8 horas, vezes os dias de trabalho, que são 15. O valor vai ser de R$
R$ 22,40. Descobri o da manhã. E como é que eu descubro o da noite? Simples. Pego, já descobri o valor da hora dele noturna, que é 11,36. Mais uma vez, multiplico por 8. Tá? Multiplico por 8, que é as horas de trabalho do dia, e depois multiplico por 15, que são os dias de trabalho. Vai dar 1.366,20 centavos. Depois vou somar os dois valores, né? 1.022,40 mais 1.363,20, que vai dar o valor que ele vai receber ao final do mês, que é de 2.385,60 centavos. Tá, gente? Então, atenção na questão, tá? Na hora de fazer os cálculos. Vamos para a terceira, estou falando sobre o Júlio, que trabalha numa fábrica com um salário base de 2.400. Ele recebe 10% de insalubridade, o que corresponde a 240. Sobre o seu salário, né? Após a perícia, foi constatado que o Júlio teria direito de receber mais 40% de adicional de insalubridade, contando que os 40% eles foram pagos a partir do 16º dia, né? Do dia de trabalho do Júlio. A gente vai calcular o valor que ele vai receber de insalubridade ao final do mês. Então vamos lá, olha só. A gente já sabe que 10% do salário do Júlio é 240. Né? Lembrando que a insalubridade é referente em cima do salário do trabalhador, o salário base, né? dos 10% aos 40%. Mas Júlio, até o 15º dia, ele estava sendo pago 20%, 10% daquele salário em relação à insalubridade. Então, olha só, vou pegar 240, que é o valor de 10%, dividir por 2, que vai dar 120. Ué, por quê? Porque ele não vai receber esse valor. Se ele fosse receber esse valor no final do mês, ainda sendo 10%, ele receberia 240. Só que ele não vai receber. Ele trabalhou 15 dias, então metade do mês, com um salário base de 12.400, recebendo 10% de insalubridade. Então ele vai receber o quê? 120. Mais 40% agora sim de 2.400 dividido por 2. Então vai ficar 120, somando os 40% vai ser 960, então 40% de 2.400 é 960. Vai dividir por 2 mais uma vez, né? Que vai dar 480. Por que dividido por 2 mais uma vez? Se o Júlio estivesse recebendo os 40% desde o início do mês, em cima do salário dele, ele receberia 960 completo, referente aos 40% do salário dele de insalubridade. Tá? Então, vai somar os 120 mais os 480, que são 120 referente aos 15 primeiros dias trabalhados em relação aos 10%, e o 480 aos 15 dias depois, trabalhando referente aos 40% do adicional noturno. Então, quanto é que o Júlio vai receber ao final do mês em relação ao da insalubridade, na verdade, não, do adicional noturno, da insalubridade? R$ 600. Tá? Porque ele trabalhou metade do mês recebendo 10% de insalubridade e a outra metade do mês recebendo os 40% de insalubridade. Então a gente vai somar esses 10% mais os 40%, é claro, que vai dar o valor real do que o Júlio vai receber ao final do mês. Ele não vai receber 240 mais 960, não, porque ele trabalhou 15 dias em período, né? No 15 dias recebendo referente a um período e nos outros 15 dias referente a um outro período, que é a porcentagem de 40% e a anterior porcentagem de 10%. Tá certo? Então, fica desse jeito a terceira. Vamos para a última prática. Tá? Fala de Ricardo, que começou a trabalhar de motoboy no dia 11 de um mês qualquer, com um salário de 1.400, e desta forma ele tem direito ao adicional. Está perguntando se desta forma ele tem direito ao adicional de periculosidade. Né? Se explique e calcule o valor dos seus ganhos no primeiro mês de trabalho. Então a gente tem que saber quanto é que ele vai receber ao final do mês. Vamos lá, então, o que significa que Ricardo ele trabalhou 20 dias, né, já que ele foi
começou a trabalhar no dia 11 de um mês qualquer, então ele trabalhou 20 dias, né? Vou pegar o salário base dele, dividir pelas horas de trabalho, se é mês, né? 220, que vai dar o valor da hora de R$ 6,36. Mais uma vez, vou multiplicar por 8, que são as horas de trabalho, e 20 pelos dias de trabalho. Então, o salário que ele vai receber é de, no caso, o primeiro salário dele, sem o adicional de periculosidade, é de R$ 1.017,60. E ele tem direito a receber de periculosidade? Tem, conforme o artigo, né, 4 da lei, que também são consideradas atividades perigosas, atividades do trabalhador de motocicleta. Então, ele trabalha com motocicleta, é um motoboy, então ele tem direito. Agora, quanto ele vai receber agora? A gente já sabe que o salário dele, que ele vai receber no primeiro mês, só o salário, é de 1.017. Mas eu tenho que colocar os 30% de salubridade, de periculosidade que ele tem direito. Então, eu vou pegar 1.017,60 e somar mais 30% desse valor, né, que é 1.017 mais 305,28. Então, o valor que o Ricardo vai receber ao final do mês, já com o adicional de periculosidade, é de 1.322,88. Tá? Bem simples e fácil de responder. Espero que tenham entendido essa aula. É um pouquinho complicado, você tem que prestar atenção nas questões, prestar atenção no percentual, prestar atenção na interpretação de cada questão e aí fazer o cálculo, tá certo? Então, mais uma vez, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!